Fique irreconhecível. O ritual da manhã que te torna imparável. Estoicismo. O dia começa antes de você acordar. Você não perde o dia às 5 da tarde. Você perde o dia na primeira hora. É ali que o homem decide se vai comandar a própria vida ou se vai ser comandado por ela. A maioria acorda e, antes mesmo de levantar, já entrega a mente. Celular na mão, cabeça no caos, ansiedade no peito, pressa sem direção. E pronto, o mundo já tomou o controle. Mas existe um ritual de manhã que muda isso de forma brutal. Não é motivação, não é frase bonita, não é acordar cedo por vaidade. É disciplina estoica aplicada no lugar certo. Um método que, em poucos dias, faz você olhar para si mesmo e perceber uma coisa estranha. Você ficou irreconhecível. Não por aparência, por postura, por presença, por domínio. Se você dominar o começo, o resto obedece. Se você perder o começo, o resto cobra. E agora vem o ponto que quase ninguém entende. O inimigo não é a falta de tempo. O inimigo é a sua mente no primeiro minuto. Porque é ali que você é mais fácil de ser levado, e é ali que você decide se vai ser imparável ou só mais um homem vivendo no automático. O inimigo invisível, a sua mente no primeiro minuto. O primeiro minuto do seu dia é uma porta aberta, e se você não controla quem entra, qualquer coisa entra. Preocupação, comparação, pressa, vício, dúvida, culpa. Você nem percebe, mas já acorda com a mente correndo atrás de algo. E quando sua mente começa correndo, ela passa o dia inteiro correndo. Existe um motivo para isso. Ao acordar, você ainda não está no modo adulto. Você está no modo instintivo. A mente está mais sensível, mais sugestionável, mais fácil de ser puxada por estímulo. Por isso o celular é tão perigoso de manhã. Ele não é só uma tela, ele é uma programação. Ele escreve o ritmo do seu cérebro antes de você escolher quem quer ser. Se você começa no caos, seu cérebro aprende caos como normal. Ele aprende que acordar é sinônimo de urgência. Ele aprende que a vida está atrasada antes mesmo de começar. Aí você passa o dia tentando recuperar um controle que nunca teve. Só que a verdade é outra. O controle não se recupera. Ele se estabelece. O homem disciplinado entende esse detalhe. Ele não acorda perguntando como está se sentindo. Ele acorda decidindo o que vai comandar dentro dele. Porque quem espera disposição para agir, já perdeu. Disposição é consequência, não condição. Primeiro você governa, depois você sente. Primeiro você executa, depois a energia aparece. E aqui está o ponto que muda o jogo. A sua manhã não é uma parte do dia. Ela é a fábrica do seu estado mental. Se você fabrica clareza, o dia vira força. Se você fabrica confusão, o dia vira peso. Por isso tem homem que trabalha muito e mesmo assim sente que está sempre atrasado. Ele nunca começa com comando, ele começa com reação. Mas existe um erro ainda mais profundo que mantém homens presos por anos. Um erro que parece inofensivo, mas transforma você em escravo logo cedo, sem que você perceba. E quando eu te mostrar isso, você vai entender por que tanta gente acorda e já está perdendo. O erro que te deixa fraco. Amanhã ter dono. O erro não é acordar cansado. O erro é acordar e entregar o volante, porque a sua manhã tem dono. E ou esse dono é você, ou é o mundo. Não existe meio termo. No instante em que você abre o celular, você não está só olhando. Você está aceitando uma invasão. Notícias, mensagens, cobranças, comparação, opiniões, ruído. Você nem percebe, mas já está respondendo antes de escolher uma direção. E isso te deixa fraco de um jeito muito específico. Você começa o dia obedecendo. A maioria dos homens vive assim. Acorda e já entra no modo de apagar incêndio. Tudo parece urgente. Tudo parece importante. Tudo parece te puxar. Só que no fundo, isso é uma vida sem comando. Você vira um reativo profissional. E o problema do homem reativo é que ele nunca constrói nada sólido. Ele só corre. Ele só remenda. Ele só tenta sobreviver. E um homem que vive tentando sobreviver não tem energia para virar imparável.
Ele vive no limite. Agora presta atenção nessa frase, porque ela é uma lei. Se alguém decide seu começo, alguém decide seu destino. O começo do dia define o ritmo, e o ritmo define a identidade. Você se torna aquilo que repete. Se você repete descontrole, você vira descontrole. Se você repete pressa, você vira pressa. Se você repete distração, você vira distração. A sua vida não está falhando por falta de talento. Ela está falhando por falta de liderança interna logo cedo. E tem uma ilusão perigosa aqui. Muita gente acha que dar uma olhada rápida não muda nada. Só que muda, porque não é sobre tempo, é sobre estado. Você pode passar 2 minutos no celular e perder a manhã inteira dentro da cabeça. Você pode ler uma mensagem e o corpo já muda. Você pode ver algo e a mente já entra em loop. Você começa a viver no que aconteceu, no que não aconteceu, no que pode acontecer. E o presente, que é o único lugar onde você pode agir, desaparece. O homem estoico não começa o dia perguntando o que o mundo quer dele. Ele começa decidindo o que ele quer de si mesmo. Isso é masculinidade. Não a masculinidade do barulho, mas a masculinidade do comando. O homem que comanda não precisa gritar. Ele só cumpre. Ele só executa. Ele só governa o próprio comportamento. E aqui vem o choque. Você não precisa de uma rotina bonita. Você precisa de uma rotina que impõe a ordem. Porque ordem é poder. Ordem gera clareza. Clareza gera ação. Ação gera autoestima real. E autoestima real não vem de se sentir bem. Vem de cumprir o que você prometeu para si. Agora eu vou te mostrar o ritual em si. Não como lista, não como fórmula de internet, mas como um processo que te muda por dentro. Um ritual que transforma a primeira vitória do seu dia na mais importante. A vitória contra você mesmo. O ritual da manhã estoica. A primeira vitória é contra você. A maioria acha que a manhã serve para acordar. A verdade é que a manhã serve para se colocar no comando. Porque quando você abre os olhos, 2 forças começam uma disputa dentro de você. Uma quer conforto, a outra quer construção. Uma quer o caminho fácil, a outra quer o caminho certo. E é nessa batalha silenciosa que nasce o homem que vence ou o homem que se arrasta. O ritual estoico não é uma sequência bonita para postar. É uma forma de declarar guerra ao seu eu fraco antes que ele controle o dia. Ele começa com um princípio simples. Você não levanta quando sente vontade, você levanta quando decide. Isso muda tudo, porque o homem que negocia com a própria mente logo cedo se acostuma a perder. Ele cria um padrão de desistência. Primeiro, é só mais 5 minutos. Depois é amanhã eu começo. Depois é não era para mim. E quando você vê, virou um homem cheio de planos e vazio de execução. Então, o primeiro movimento do ritual é comando. Você levanta com firmeza, como se estivesse treinando a mente para obedecer. Não importa o humor, não importa o clima, não importa o que seu corpo pede. Você não está machucando a si mesmo. Você está educando a si mesmo. Está ensinando. Aqui quem manda sou eu. E quando você levanta, a segunda parte entra sem conversa. O corpo vira ferramenta de guerra mental. Você se movimenta, você ativa o sangue, você acorda o animal dentro de você. Porque mente fraca vive em corpo mole. Corpo mole gera mente mole. A sua postura física molda sua postura interna. Quando você acorda o corpo, você quebra a névoa. Você sai do modo vítima, você entra no modo executor. Mas a mudança real acontece na terceira camada, e ela é rara porque exige coragem. Você escolhe um desconforto controlado logo cedo. Pode ser água fria, pode ser um esforço físico curto, pode ser um desafio simples que seu cérebro quer evitar. O ponto não é o método. O ponto é a mensagem. Você está dizendo para si mesmo: eu não fujo do desconforto. Eu uso o desconforto como treino. Porque um homem que treina desconforto de propósito vira imune ao caos do dia. A quarta camada é o que transforma força em direção, silêncio e visão.
Você se dá alguns minutos sem ruído, sem celular, sem opinião alheia entrando na sua mente. E nesse espaço você decide: qual é a guerra de hoje? Qual é a prioridade real? O que eu não posso falhar hoje? Que tipo de homem eu vou ser nas próximas horas? Não é pensamento positivo, é alinhamento. É você ajustar o eixo antes que o mundo tente entortar. Esse ritual parece simples, e é simples, só que ele não é fácil, porque ele confronta o seu velho eu logo cedo. Ele expõe a sua preguiça, ele expõe sua necessidade de conforto, ele expõe sua vontade de adiar. E é exatamente por isso que funciona. Um homem não fica imparável quando tudo está perfeito. Um homem fica imparável quando aprende a agir mesmo com resistência dentro dele. Percebe a diferença? Você não está criando uma rotina, você está criando identidade. Todo dia você repete o mesmo recado: eu cumpro, eu não negocio, eu executo. E quando você faz isso tempo suficiente, algo muda. Você não precisa mais se motivar, você só se move. E se você fizer só metade disso, você melhora. Você ganha energia, você ganha clareza, você ganha foco. Mas se você fizer o ritual completo, você vira outro homem. Porque você passa a manhã vencendo a si mesmo, e quem vence a si mesmo cedo não é derrotado por qualquer coisa depois. Agora vem a parte mais poderosa. O que torna esse ritual quase injusto de tão eficiente não é a disciplina em si, é o efeito colateral que ele cria. Esse ritual constrói uma imunidade mental. Ele te dá uma pele mais grossa contra o mundo. E isso acontece por um motivo específico. O desconforto de manhã cria poder. O ponto que muda tudo. Desconforto de manhã cria poder. Existe uma regra invisível que governa a maioria dos homens sem que eles percebam. Quem foge do desconforto cedo passa o dia inteiro fugindo de tudo. E quem enfrenta um desconforto cedo passa o resto do dia mais leve, mais forte, mais resistente. Porque amanhã não é só um horário, ela é um treino de mente. O homem que acorda escolhendo conforto está dizendo para o cérebro: hoje eu mereço facilidade. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a exigir facilidade o tempo todo. Aí você tenta trabalhar, mas a mente pede descanso. Você tenta focar, mas a mente pede distração. Você tenta agir, mas a mente pede prazer rápido. Você não percebe, mas criou uma pessoa dentro de você que é fraca e barulhenta. Ela sempre encontra uma desculpa, sempre encontra um motivo para adiar, sempre encontra uma forma de te manter pequeno. Agora olha o que acontece quando você faz o oposto. Você acorda e escolhe um desconforto controlado. Você faz algo que seu corpo reclama, mas sua mente respeita. Você entra no frio. Você move o corpo quando não quer. Você levanta sem drama. Você fica em silêncio por alguns minutos sem correr para o celular. Você executa um bloco de esforço antes do mundo pedir qualquer coisa de você. E com isso você manda uma mensagem que muda seu cérebro. Eu não fujo. Eu comando. Esse é o ponto. Desconforto de manhã não é punição, é imunidade. É como treinar seu sistema interno para não quebrar quando o dia ficar pesado. Porque o dia vai ficar pesado em algum momento. Sempre fica. Vai ter cobrança, vai ter problema, vai ter provocação, vai ter imprevisto, vai ter cansaço, vai ter vontade de desistir. A diferença entre o homem comum e o homem imparável é que um deles já se preparou antes de tudo começar. O homem fraco acorda e já procura um alívio. Ele quer dopamina rápida. Ele quer uma sensação boa para começar. Ele busca prazer para aguentar. Só que isso cria um vício, porque quando você começa o dia buscando prazer, você treina sua mente para só funcionar com prazer. E quando o trabalho exige esforço, você trava. Quando a vida exige disciplina, você foge. Quando a realidade exige postura, você se perde. O homem forte faz diferente. Ele começa o dia com disciplina para ganhar prazer depois. Ele cria a própria energia com ação. Ele não espera disposição. Ele produz disposição. E isso é estoicismo puro. Não é romantização. É uma forma de governo. O homem não é escravo do humor. Ele é senhor do próprio comportamento. E percebe o efeito psicológico?
Quando você escolhe desconforto cedo, o resto do dia parece menor. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou maior. A mente pensa: se eu fiz isso logo cedo, eu aguento o resto. É por isso que tanta gente se sente imparável depois de um treino duro ou de uma decisão forte pela manhã. O corpo ainda está cansado, mas o espírito está de pé. Você prova para si mesmo que não depende do conforto para agir. Agora vem a parte que poucos admitem. Grande parte da ansiedade que muitos homens sentem não é doença do mundo. É falta de respeito próprio. Realmente percebendo lá no fundo que você está se traindo todos os dias. Você promete e não cumpre. Você decide e volta atrás. Você fala e não faz. Isso quebra sua confiança interna. E quando você não confia em você, o cérebro entra em alerta. Ele começa a duvidar do futuro. Ele começa a sentir medo. Ele começa a viver inquieto. O ritual da manhã cura isso de um jeito brutal, porque ele cria um histórico de cumprimento, um histórico de execução, um histórico de firmeza. E esse histórico vira identidade. Você começa a se ver como alguém que faz. E quando você se vê assim, a ansiedade perde força, a procrastinação perde voz, a dúvida perde espaço. Você não precisa se convencer. Você já se provou. E é por isso que quem começa o dia fácil termina o dia pesado. Porque o peso não vem do trabalho, vem da culpa de não ter feito, vem da frustração de ter se deixado levar, vem da sensação de estar sempre devendo a si mesmo. Enquanto isso, quem começa o dia pesado termina o dia leve. Leve por dentro, com a mente em paz. Porque cumpriu, porque agiu, porque dominou. Agora você está pronto para entender a raiz de tudo isso no estoicismo. Porque esse ritual não é só disciplina moderna. Ele é uma tradução do que Marco Aurélio carregava como dever. Um tipo de força que não depende de vontade, depende de decisão. E quando você entende isso, você para de esperar a vida melhorar. Você melhora a vida com a sua postura. Marco Aurélio e o dever. Você não precisa querer, você precisa fazer. O homem moderno está viciado em uma ideia que destrói a disciplina. Ele acha que precisa sentir vontade para agir. Ele espera motivação. Espera o dia certo. Espera estar inspirado. Espera estar bem. E enquanto espera, a vida passa. O corpo enfraquece. A mente se desorganiza. A autoestima vira poeira. Porque cada dia que você adia, você reforça o hábito de não cumprir. Marco Aurélio pensava o oposto. Ele não tratava a vida como um lugar para buscar conforto. Ele tratava a vida como um campo de dever. E dever, aqui, não é prisão. Dever é direção. Dever é a lembrança de que você nasceu para ser útil, firme, correto, disciplinado. Não para ser carregado pela preguiça, nem guiado pelo humor. Imagina o peso que esse homem carregava. Ele acordava com a mente cheia de problemas reais. Guerra, traição, doença, responsabilidade. E mesmo assim, ele escrevia para si como quem dá uma ordem, como quem coloca a própria mente em posição de comando. A filosofia dele não era enfeite, era sobrevivência com dignidade. E é por isso que essa frase é tão brutal e tão atual. Você não precisa querer, você precisa fazer. Porque querer é instável. Hoje você quer, amanhã você não quer. Fazer é o que constrói. Fazer é o que te coloca acima do seu humor. Fazer é o que te dá liberdade. O ritual da manhã é exatamente isso. Uma forma prática de transformar dever em comportamento. Quando você acorda e executa, você está dizendo para si: eu não sou um homem guiado por desejo. Eu sou um homem guiado por princípios. Isso é estoicismo. É você ser constante mesmo quando o mundo está instável, mesmo quando sua mente tenta te puxar para baixo, mesmo quando o corpo reclama, mesmo quando a vida não está fácil. E aqui entra um detalhe que muda tudo. A disciplina não te prende, a disciplina te solta, porque o homem indisciplinado vive preso em impulsos, preso em distrações, preso em vícios, preso em humor, preso em preguiça. Ele se sente livre, mas é controlado por tudo.
Já o homem disciplinado parece rígido, mas por dentro ele é livre. Livre porque ele escolhe, livre porque ele manda, livre porque ele não é sequestrado. Marco Aurélio sabia disso. Ele sabia que o mundo não precisa ser perfeito para você ser firme. Ele sabia que os outros podem falhar e ainda assim você pode permanecer reto. Ele sabia que sua mente pode gritar e ainda assim você pode obedecer o que é correto. O problema é que muitos homens confundem disciplina com sofrimento. Não entendem que disciplina é construção. É o preço da transformação. E transformação não acontece quando você descansa. Acontece quando você age. E é aqui que você começa a enxergar o ritual da manhã como uma arma, porque todo dia que você cumpre esse ritual, você fortalece sua identidade. Você vira o homem que faz. E isso tem uma consequência psicológica enorme. Você começa a confiar em si mesmo. Confiança real não vem de se sentir capaz. Ela vem de ter prova. Prova de repetição. Prova de consistência. Prova de que você não abandona o que prometeu para si. E essa prova nasce cedo, quando você vence a primeira batalha do dia. Levantar sem negociar. Fazer sem discutir com a mente, escolher desconforto com propósito, silenciar o ruído e alinhar o foco. Isso é a vitória que ninguém vê, mas que você sente por dentro como uma dignidade que volta. Agora você vai entender por que esse ritual muda sua autoestima sem você precisar repetir afirmação nenhuma. Porque autoestima não é o que você pensa sobre você, é o que você faz que te faz se respeitar. Cada manhã cumprida é uma assinatura, um contrato com seu futuro, uma mensagem clara. Eu não sou fraco, eu não sou instável, eu não sou uma promessa vazia. E quando você mantém isso por alguns dias, acontece algo quase assustador. Seu corpo ainda é o mesmo, mas sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Você começa a agir com mais precisão, mais firmeza, mais presença. As pessoas percebem, mas antes delas perceberem, você percebe. Você se vê diferente. Você vira o tipo de homem que não dá desculpa, ele dá resultado. A seguir, eu vou te mostrar o efeito irreconhecível. A mudança que não é estética, é interna. É quando você se torna confiável para si mesmo e isso te torna imparável. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. É nesse ponto que a maioria para. Porque muita gente quer transformação, mas não quer compromisso. Só que o homem que cumpre vira raro. E o raro muda de vida. O efeito irreconhecível. Quando você vira o homem que cumpre. Irreconhecível não é quando você muda o corpo. É quando você muda o padrão. Porque o que destrói um homem não é falta de potencial. É falta de consistência. Ele começa animado, depois some. Ele promete, depois se abandona. Ele jura que vai mudar, depois negocia com a própria mente e perde de novo. Isso cria um tipo de fraqueza que não aparece no espelho, mas aparece na energia. Uma energia de alguém que não confia em si mesmo. E nada é mais perigoso do que um homem que não confia em si, porque ele vira refém do humor, refém do medo, refém do que os outros pensam, refém da ansiedade. Ele pode até tentar parecer forte, mas por dentro ele sabe que não sustenta. E quando você sabe que não sustenta, você evita desafios, você evita confronto, você evita disciplina, você evita o desconforto que te construiria. A vida vira uma fuga silenciosa. Agora observa o que acontece quando você vira o homem que cumpre. Você acorda e faz, mesmo sem vontade. Você executa o ritual, mesmo cansado. Você não negocia com o eu fraco que quer conforto. Você vence a primeira batalha e cria uma prova interna. Depois você vence a segunda. Depois a terceira. E em pouco tempo, algo muda. A sua mente para de discutir com você. Ela percebe que você não volta atrás com facilidade. Ela entende que você não é mais um homem que se arrasta. Você se tornou alguém que decide e cumpre. Esse é o efeito irreconhecível. Você começa a carregar uma reputação interna, e essa reputação é mais poderosa do que qualquer elogio, porque ela vem de dentro. Você passa a se respeitar.
E quando um homem se respeita, ele se comporta diferente. Ele anda diferente. Ele fala diferente. Ele escolhe diferente. Ele para de aceitar o que antes aceitava. Ele para de negociar com migalhas. Ele para de adiar o que precisa ser feito. Ele se torna simples, e a simplicidade do homem forte é assustadora, porque ela não tem desculpa. A maioria dos homens vive tentando se motivar. O homem irreconhecível vive executando. Ele não depende de empolgação, ele depende de ordem. E ordem cria força. Não existe homem forte sem rotina firme. Só existe homem forte com repetição. Porque repetição cria identidade. E identidade cria presença. E aqui entra a parte psicológica mais importante. A ansiedade diminui quando você se torna previsível para si mesmo. A mente ansiosa é uma mente que não confia. Ela pensa, e se eu não der conta? E se eu fracassar? E se eu desmoronar? Só que quando você acumula dias de cumprimento, você responde sem falar. Eu dou conta. Eu faço. Eu não abandono. Essa resposta cria estabilidade, e estabilidade vira paz. Paz não é ausência de problema. Paz é ausência de abandono próprio. Esse ritual também desperta algo que a maioria perdeu: agressividade produtiva. Não agressividade de briga, mas agressividade de execução. É a energia de quem está em movimento. De quem não fica sonhando, fica construindo. Você começa a ter fome de progresso. Não por ansiedade, mas por honra. Você olha para o dia e pensa, eu vou cumprir, eu vou avançar, eu vou dominar o que depende de mim. Porque um homem com disciplina não é um homem perfeito. É um homem que não se trai. E é por isso que em poucos dias você fica irreconhecível. Seu rosto pode ser o mesmo, mas seus olhos mudam. Porque agora existe direção, existe firmeza. Existe um tipo de respeito próprio que aparece no comportamento. Você não se arrasta para fora da cama. Você se levanta. Você não implora por energia. Você cria energia. Você não espera o momento certo. Você fabrica o momento certo. E se você está ouvindo isso e quer viver essa transformação de verdade, eu quero te pedir uma coisa agora. Como homem para homem, se inscreve no canal. Porque aqui, o objetivo não é te entreter. É te construir. É te dar princípios e disciplina para você se tornar o tipo de homem que o mundo respeita sem você precisar pedir. Agora, o que separa quem muda de quem volta para o velho padrão é uma regra simples. Uma regra que impede você de pensar demais e cair em auto-engano. Porque a mente sempre tenta abrir brecha, sempre tenta negociar. E quando você entende essa regra, o ritual vira automático. A regra dos 7 dias. Sem pensar, só executar. A sua mente é inteligente, mas ela também é negociadora. Ela sabe como te convencer a adiar. Ela sabe como te dar uma desculpa que parece lógica. Ela sabe como transformar preguiça em descanso merecido. Ela sabe como transformar medo em esperar o momento certo. E se você entrar nesse debate todos os dias, você vai perder. Não porque você é fraco, mas porque o debate acontece no território dela. Ela é rápida para justificar, e você, quando acorda, ainda está vulnerável. Por isso, a regra dos 7 dias é tão poderosa, porque ela corta a negociação pela raiz. Ela não pede que você confie em motivação. Ela pede que você execute como lei, sem pensar demais, sem esperar vontade, sem avaliar humor, sem perguntar se está animado. Você só faz. 7 dias é curto o bastante para você não sentir que está assinando um contrato eterno. E, ao mesmo tempo, é longo o bastante para criar uma pequena identidade nova. Uma identidade que começa a se impor dentro de você. Porque o cérebro não muda com promessa. O cérebro muda com repetição. Ele aprende pelo que você faz, não pelo que você fala. O homem comum tenta se transformar de um jeito emocional. Ele quer sentir uma energia especial antes de agir. Ele quer acordar inspirado. Ele quer entrar no clima. Só que isso é instável. O homem estoico faz diferente. Ele faz o ritual mesmo sem clima.
Ele entende que disciplina é o que cria clima. A mente só respeita quem a comanda, e ela só obedece quem prova que não volta atrás. É por isso que você precisa tratar esses 7 dias como um período de silêncio interno, sem discussão, sem justificativa, sem exceção. O objetivo não é ser perfeito, o objetivo é ser consistente. Porque consistência, mesmo imperfeita, vale mais do que intensidade vazia. Tem gente que faz muito em um dia e some por uma semana. Isso não transforma. Isso só dá ilusão de progresso. Quem transforma é quem aparece todo dia. Durante esses 7 dias, você vai sentir 2 coisas com clareza. Primeiro, o desconforto inicial. A mente vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o antigo padrão, vai tentar fazer você voltar para o celular, voltar para o conforto, voltar para o só hoje eu mereço. Segundo, você vai sentir uma mudança silenciosa que vai crescendo por dentro. Uma sensação de força que você não tinha, uma calma diferente, uma postura mais firme, porque você está se tornando alguém que cumpre. E quando você cumpre 7 manhãs seguidas, você cria um choque mental. Você prova para si mesmo que você não depende de vontade. Você depende de decisão. E isso muda o que você aceita. Você passa a enxergar desculpas como elas realmente são. Você passa a perceber quando sua mente está tentando te enganar. Você começa a identificar o ponto exato em que você costuma ceder. E essa consciência é poder. Depois de 7 dias, você vai notar algo ainda mais interessante. Você não vai acordar mais fácil, mas vai acordar mais forte. A facilidade é uma mentira. O que cresce é sua capacidade. Você se torna mais capaz de fazer mesmo quando não quer. Você se torna mais capaz de manter foco mesmo quando não está motivado. Você se torna mais capaz de cumprir mesmo quando o mundo está bagunçado. Isso é ser imparável, não é estar sempre bem. É não parar mesmo quando não está. E aqui vem a parte que mais te surpreende. O mundo começa a reagir. As pessoas te olham diferente, não porque você disse que mudou, mas porque sua energia muda. Você fica mais preciso nas escolhas. Você responde com mais calma. Você se torna menos ansioso. Você para de se entregar por impulso. Você para de viver no automático. E isso é visível, mesmo quando ninguém sabe o que você está fazendo. É por isso que eu chamei isso de ficar irreconhecível. Porque não é uma transformação que depende de sorte ou de talento. É uma transformação que nasce de um ritual simples, repetido com seriedade. E quando você faz isso por 7 dias, você entende uma coisa que muitos homens passam a vida inteira sem aprender. Disciplina não é um peso. Disciplina é uma chave. Você não precisa de um novo ano. Precisa de uma nova manhã. Você não precisa de um recomeço grandioso. Não precisa de uma virada de ano, nem de uma segunda-feira perfeita, nem de um momento mágico em que tudo finalmente faz sentido. Isso é uma mentira confortável que mantém o homem preso. A vida não muda quando você sente algo diferente. A vida muda quando você faz algo diferente, principalmente quando ninguém está vendo. E se existe um lugar onde essa mudança é mais pura, mais real e mais poderosa, é de manhã. Porque ali ninguém está te aplaudindo, ninguém está te observando, não tem plateia, não tem recompensa imediata. Só tem você e o tipo de homem que você escolhe ser quando seria mais fácil continuar igual. A maioria quer ser irreconhecível por fora, quer mudar imagem, quer parecer mais forte, quer provar alguma coisa. Mas a mudança que transforma de verdade é interna. É quando você para de se tratar como um projeto que você vai começar um dia e começa a se tratar como uma responsabilidade diária. É quando você para de negociar com sua mente e começa a comandar sua mente. Porque o homem que comanda o início do dia não passa o resto do dia pedindo para a vida dar certo. Ele faz dar certo, dentro do possível, dentro do que depende dele, com disciplina. O mais valioso desse ritual não é o resultado rápido, é o que ele devolve para você. Ele devolve respeito próprio, e respeito próprio é a base de tudo. É a base da sua postura, da sua calma, da sua coragem, da sua produtividade, da sua presença. Um homem sem respeito próprio
pode até ter coisas, mas ele não tem chão. E um homem sem chão é derrubado por qualquer distração, qualquer crítica, qualquer preguiça. Agora, pensa comigo. Se você acordar amanhã e repetir esse ritual, você não vai estar apenas fazendo uma rotina. Você vai estar construindo uma identidade. Você vai estar dizendo para o seu cérebro que você não é mais o cara que promete e some. Você é o cara que faz. E o cara que faz vira perigoso porque ele não depende de sorte. Ele depende de execução. E tem uma parte que quase ninguém fala. Quando você começa a se respeitar de verdade, você para de aceitar o mínimo. Você para de se contentar com migalhas. Você para de se sabotar. Você para de se colocar em situações que te drenam. Você começa a escolher melhor. Você começa a cortar o que te enfraquece. E isso te coloca em um caminho que parece estranho no começo, porque exige disciplina, mas depois vira liberdade. Liberdade de ser alguém que você admira quando está sozinho. Então não complica. Você não precisa entender tudo hoje. Você não precisa sentir vontade. Você só precisa fazer amanhã cedo. Começa com seriedade, como se fosse um compromisso com o homem que você quer ser daqui a alguns meses. Um dia bem começado vira um dia bem vivido. Uma semana bem começada vira uma virada real. E depois disso, você olha para trás e percebe: não foi sorte, foi decisão. Se esse vídeo te colocou no lugar certo por dentro, faz uma coisa simples agora. Curte o vídeo para ele chegar em mais homens que estão precisando de disciplina. Comenta aqui embaixo: eu vou ficar irreconhecível. E se inscreve no canal porque aqui a ideia não é te distrair, é te construir. O mundo está cheio de barulho. O que falta é homem com rotina, mente forte e postura firme. A sua vida muda quando a sua manhã muda. Amanhã cedo você vai entender isso na prática.